Ótimo. Então nós vamos ver primeiro as respostas da lição anterior. Da lição 4 sobre a Bíblia. Qual a primeira pergunta? De acordo com esta lição, de onde vieram as palavras registradas na Bíblia? Ok. De onde vieram as palavras registradas na Bíblia? Deus, inspirada por Deus. Inspirada por Deus, ou soprada por Deus, e escrita por homens. Tá bom. Segunda pergunta. Quanto tempo os escritos da Bíblia levaram para ser completados? Cerca de 1.600 anos. Cerca de 1.600 anos, certo? 3. Cerca de quantas pessoas escreveram a Bíblia e em que línguas? Aí foi cerca de 40 nas línguas hebraica, aramaico e grego. Muito bem. 4. Quem escreveu os primeiros livros e quais são eles? Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Conhecido como Pentateuco. Conhecido como Pentateuco. 5. Aí já gerou aquelas... Ok. Quem escreveu o último livro e qual é ele? Quem escreveu o último livro e qual é ele? João. E o último livro foi? O último livro da ordem Apocalipse, talvez o último livro que ele escreveu foi 3 João. Então, porque pela ordem ele escreveu Apocalipse em Patmos. Aí, segundo a história, ele saiu de Patmos, foi para Éfeso. Lá ele escreveu o Evangelho e depois as 3 cartas. Então, talvez 3 João tenha sido o último livro que ele escreveu. Mas o último livro da Bíblia é Apocalipse, que ele também escreveu. Por volta de que ano? Por volta de que ano ele escreveu Apocalipse? Por volta do ano 100. 98. Desculpa. 98, Tá bom. 105, para ser mais exato. Ok. 6ª pergunta. De acordo com Paulo fala em 1 Coríntios 10, para que servem os textos bíblicos deixados para nós? Ok, para que servem? Exemplo e nos fazer conhecer o que virá. Instrução, exemplo e conhecer o que virá. Especialmente de nós sobre os quais os últimos dias são chegados, não é isso? Ok, 7. Acabou? Puxa! Imagina, hoje foi tranquilo então. Tá bom, então hoje nós vamos ver a lição 5, funções da Bíblia. Não todas, mas algumas. A Bíblia tem muitas funções, inclusive causar polêmica. Mas não é isso que nós vamos ver hoje. Como palavra de Deus, a Bíblia foi escrita para o nosso benefício. Essa é a última resposta. Essa é a resposta da última pergunta, tá certo? Para o nosso ensino e para a nossa instrução. Então, a leitura bíblica é João 5, que todos nós já conhecemos, já falamos, né? Examinais as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. 2 Timóteo 3,15, desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,23, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Jesus, porém, respondeu, está escrito,
não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a escritura é soprada por Deus, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, obrigado, 15 e 16, e Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a leitura bíblica desta lição. E alguns questionamentos que a gente vai tentar responder nesta lição. A Bíblia pode dar vida eterna? Porque nem todos conseguem ver o Senhor Jesus na Bíblia. Qual é o resultado prático do contato com a Bíblia? Opa, foi demais? Que fortalecia Jesus para vencer as tentações que o inimigo do inimigo de Deus. E que acontece no interior dos que desfrutam as Escrituras Sagradas. Muito bem. Primeiro vamos ver que a Bíblia tem uma importância vital, especialmente para os filhos de Deus. Como nós vimos semana passada, a Bíblia é o falar de Deus. Existe a Bíblia porque Deus fala. Então, se Deus fala e o falar dele traz à existência até o que não existe, a Bíblia, como falar de Deus, é de vital importância para nós. E ela é uma ferramenta que Deus usa muito para trabalhar em cada um de nós. Deus usa muitas coisas para trabalhar em nós. Certo? Romanos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor usa todas as circunstâncias, as pessoas, as épocas, tudo a seu dispor para cumprir o seu propósito, e nós somos a parte central do propósito de Deus. O ser humano é a parte central do propósito de Deus. Os filhos dele são. Então Deus usa muitas coisas para trabalhar em nós, em toda a nossa vida. Mas uma coisa tem uma função fundamental no trabalhar de Deus em nós, que é a Bíblia, as Escrituras, o falar de Deus. Isso tem grande impacto no trabalho que Deus realiza em nós, em toda a nossa vida. Então, conhecer suas funções, devemos apreciar ainda mais a Bíblia. O que acontece toda vez que nós estudamos a palavra? Nosso apreço pela palavra cresce, né? O nosso gosto pela palavra cresce. Essa é uma das características daquele que lê a Bíblia e estuda a Bíblia e desfruta da palavra. Então, uma das funções da Bíblia é testemunhar de Deus, ou de Jesus. Então, quando o Senhor falou com os fariseus, ele disse: vocês examinam as Escrituras porque pensam que há vida eterna nelas. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. E elas testificam de mim. A palavra testificar aqui é dar testemunho. A Bíblia dá testemunho do Senhor Jesus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é por meio de figuras ou de profecias. E no Novo Testamento é por meio dos fatos, né, da história, dos evangelhos, ou da doutrina, do ensinamento que vem nas epístolas dos apóstolos. Quem sabe dizer qual é a primeira menção, ou a primeira referência ao Senhor Jesus nas Escrituras? Posso? Vamos ver. Tenta. Logo após que o homem saiu do jardim do Éden, que foi imolado um animal e Deus teceu para ele uma veste. Não. Isaías 40. Não. Foi antes disso. Foi antes disso. Antes do Senhor, antes de Deus fazer vestes de animais, o Senhor já
Será que é não façamos? Não façamos? Pode ser, quando você fala a nossa imagem, Cristo é a imagem de Deus. Mas isso aí não é... A promessa que vai esmagar a cabeça da serpente. Agora você chutou certo. Muito bem. É isso aí. Antes mesmo de ter feito vestimenta de peles de animais, Deus virou para a mulher e disse: multiplicarei. Não, antes disso, ó. Porém, inimizade entre. Ele falou para a serpente isso. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Certo? Entre a tua descendência e o descendente dela, da mulher. O descendente da mulher vai ferir a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então aqui já é uma referência ao Senhor Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então 3,15 aparece, essa referência, né, 3,15 aparece em vários lugares na Bíblia. Então Gênesis 3,15 é a primeira referência ao Senhor Jesus, a primeira promessa da salvação que viria por meio do Senhor Jesus na Bíblia. Então, desde Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento faz referência ao Senhor Jesus, testifica do Senhor Jesus. Às vezes em profecia, às vezes em figura, simbologia, mas o centro da Bíblia é Cristo e a igreja. Muito bem. Só que o que acontecia com os fariseus que conheciam tão bem a Bíblia? Eles não iam até o Senhor para ter vida. Eles buscavam vida na palavra, a palavra testificava do Senhor, mas eles não iam até o Senhor. Lembra da história dos reis que vieram, dos magos que vieram do Oriente para buscar o Senhor? Eles seguiram uma estrela, aí foram até Jerusalém, porque acharam que já que era o rei que ia nascer, o rei deveria ficar na capital. Chegaram lá, a estrela sumiu. O que eles fizeram? Foram até o rei, foram até Herodes. O que Herodes mandou fazer? Procurá-lo, assim, que encontrasse, avisar para que ele também fosse visitar. Isso, mas para descobrir aonde os magos deveriam ir, o que eles fizeram? O que Herodes fez? Chamou os sacerdotes. Chamou os escribas. Escribas, sacerdotes. Os doutores da lei. Por quê? Porque eles conheciam. Aí perguntaram para eles: escuta, onde é que vai nascer o Messias? E eles falaram: todo mundo sabe, vai nascer em Belém, porque a Bíblia fala isso. Tá bom. Falou isso para os magos. O que os magos fizeram? Foram até Belém. O que os escribas fizeram? Nada. Não fizeram nada. Não saíram do lugar. Então eles iam até a Bíblia? Eles iam. Eles conheciam a Bíblia? Conheciam. Eles deram até a resposta que os magos não tinham. Eles ajudaram os magos a encontrar o Senhor. Mas eles não saíram do lugar. Não foram atrás. Então é isso que o Senhor se refere quando fala isso para os fariseus. Vocês vão até a Bíblia, vocês conhecem a Bíblia, vocês acham que a Bíblia tem vida eterna. E a Bíblia fala de mim, mas vocês não vêm até mim. Então hoje, quando nós vamos até a Bíblia, nós precisamos aprender a ir até o Senhor. Ir apenas até a Bíblia pode nos dar conhecimento, pode nos dar direção às vezes, pode nos dar um monte de coisa. Mas não há vida se nós não vamos até o Senhor. Nós podemos ir à Bíblia em busca de vida,
Mas se nós não vamos até o Senhor quando vamos à Bíblia, nós não obtemos essa vida. Porque o Senhor é o que dá vida. O Senhor é o Espírito que dá vida. Amém. Né? Lembre-se também dessa história, quando eles estavam a caminho de Emaús, os dois estavam tristes porque Jesus tinha morrido, aí o Senhor se pôs ao lado deles, começou a caminhar, mas os olhos deles estavam como que impedidos de ver o Senhor estava em nova forma, era um corpo glorificado, era o Senhor, mas eles não reconheceram. E aí o que ele fez? Começou a falar da Bíblia, e a falar dele na Bíblia. Então esse versículo fala aqui, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Começando por onde? Por Moisés. Moisés escreveu Gênesis. Então lá em Gênesis 3,15 já começa. Não sei se foi esse o trecho que o Senhor falou para eles. Mas desde os escritos de Moisés e todo o Antigo Testamento, o Senhor começou a falar, escuta, vocês lembram que estava escrito que o Messias viria, deveria morrer, mas iria ressuscitar? Então por que vocês estão tristes assim? Vocês não deviam estar tão tristes. Ele tinha de fazer isso. E aí, quando ele, por fim, partiu o pão na frente deles, aí que eles perceberam o Senhor, mas aí o Senhor desapareceu. E eles voltaram para Jerusalém. Então, quando estudamos a Bíblia, precisamos lembrar que ela dá testemunho de Jesus. Por isso, precisamos ir a Ele sempre que lemos a Bíblia. Nós vamos a Ele hoje exercitando o nosso espírito, orando, invocando o Senhor. Essa é a maneira como nós devemos ler a Bíblia. Outra função da Bíblia é tornar o homem sábio para a salvação. O conhecimento da Bíblia em si não dá salvação, mas ele prepara o caminho, ele torna o homem sábio. Então Paulo escreveu para Timóteo o seguinte, olha, desde pequeno, você conhece a Bíblia. A Bíblia pode tornar o homem, tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé. Sem crer não há salvação, mas a fé vem pelo ouvir. Então, conhecer a Bíblia é essencial para poder crer. E crer nos traz a salvação. Então é por isso, irmãos, que nós temos um serviço de crianças e tem lições e versículos para decorar, histórias da Bíblia, para quê? Para que desde cedo eles conheçam as Sagradas Escrituras. O que nós fazemos com as crianças no serviço de crianças não é diretamente fazer com que elas sejam regeneradas, elas tenham um novo nascimento, mas nós estamos já preparando o caminho. Desde cedo, nós estamos colocando nelas o conhecimento da Bíblia. Isso vai sendo depositado, até que chega um momento em que o espírito delas desperta, e elas creem no Senhor e são salvas. Mas tudo que nós fazemos antes disso é uma preparação para essa salvação. Então o serviço de crianças, o ministério infantil é essencial para a salvação dos nossos filhos. Nós estamos cooperando com Deus para que no momento certo os nossos filhos sejam salvos. Então, o ministério infantil, o serviço de crianças é essencial nessa questão. Não é simplesmente tomar conta de crianças para os pais terem sossego na reunião. Muita gente a gente acha isso. Não, deixa as crianças lá, faz alguma coisa com elas,
Deixa elas quietas lá para a gente ter um pouco de sossego. Não, é muito mais do que isso. Nós estamos tornando sábios para a salvação. E 2 Pedro, sábio para a salvação. Então, 1 Pedro 1,23 diz: fostes regenerados de semente, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É isso aí. Tá vendo? Tornar a criança sábia para a salvação, né, Joel? E lá vai ela. Eu fazia a mesma coisa quando eu era pequeno, tá? Então você pode ficar tranquilo que daqui a alguns anos passa. Então, existe uma semente incorruptível que, quando é colocada em nós, torna-nos incorruptíveis. Amém. Certo? Quando nós somos gerados dos nossos pais, nós recebemos uma semente corruptível, porque o ser humano é corrompido por causa da queda. Mas quando nós nascemos do Senhor, quando nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito, é plantada em nós uma semente incorruptível. E isso nos regenera, nos dá um novo nascimento, uma nova vida. E vem por meio da palavra de Deus. Irmãos, é impressionante como a palavra de Deus é poderosa, é algo incrível. Pela palavra, todas as coisas vieram à existência. E pela palavra, os filhos de Deus nascem. Nós nascemos por meio da palavra. Então, quando nós falamos do Senhor para alguém, quando alguém ouve a palavra, acontece um fenômeno inexplicável no universo. Aquela pessoa nasce de Deus, recebe uma semente incorruptível, que nunca mais morre, que nunca mais acaba, que nunca mais termina. A vida eterna daquela pessoa começa ali e nunca vai ter fim. Por isso Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. E é um tremendo de um poder, porque define o destino da pessoa. A pessoa foi gerada de uma semente corruptível para a morte. Pela palavra, ela é gerada de uma semente incorruptível para a vida eterna. Então, é algo... assim, às vezes a gente não para pensar como esse negócio é incrível, grandioso, né? Então, é mediante a palavra de Deus. Então, ao crer no Evangelho, somos regenerados por meio da vida divina pela fé, e a fé vem a nós pela palavra de Deus. Outra função da Bíblia é alimentar quem nasceu de novo. Não é? Então, não só a palavra nos regenera, por meio dela nós somos regenerados, mas por meio dela também nós somos alimentados para crescer. Que é o que toda vida precisa. Por que criança chora? Porque está com fome, na maioria das vezes. Não é? Então, em 1 Pedro 2,2, Pedro diz isso: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, aqui nós temos a palavra salvação de novo, só que aí, nesse aspecto, a salvação aqui é diferente de 1 Timóteo, que nós lemos, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação. Aqui é crescimento para a salvação.
Lá, aquela salvação é o nascer de novo. Então você fala da palavra, ou fala a palavra gera fé, ela crê, e aí ela nasce de novo. Esse é o primeiro passo da salvação. Agora, a salvação tem uma continuidade, que é o crescimento. E aí, conforme nós vamos crescendo, nós vamos sendo salvos nos outros aspectos da nossa vida, nas outras partes do nosso ser. Quando nós somos regenerados, o nosso espírito é salvo. Mas à medida que nós vamos nos alimentando da palavra, nossa alma vai sendo salva. Nossa mente, nossa emoção, nossa vontade e por fim até nosso corpo vai ser salvo. Então, esse é outro aspecto da palavra. Então, pela palavra nós somos regenerados, nascemos de novo, nosso espírito é salvo. Também pela palavra nós somos alimentados e crescemos em vida até atingir a maturidade. Então, e o segundo é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, é fato de que quem se alimenta mal pode ficar doente, fica fraco, pode até morrer. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, também para fortalecer o nosso espírito e até mesmo a nossa alma, para poder ter uma vida espiritual saudável. Então, irmãos, todas as semanas nós estamos aqui comendo da palavra. É claro que não é só da palavra que a gente come, né? Não mesmo. Rapaz, no final de semana passado, nós comemos. Além da palavra. É ou não é? Pois é. E aí a gente tem de controlar durante a semana. Mas da palavra não precisa de controle. É ou não é? Pelo contrário. Eu acho que todos nós podemos admitir que não comemos tanto da palavra como deveríamos. É ou não é? A gente faz muito regime na palavra. Mas, graças ao Senhor, estamos aqui. Amém. E o Senhor tem dado a palavra. Amém. Graças ao Senhor também, até agora às quartas-feiras, nós temos mais uma refeição. Amém. Né? E as quintas e todo dia que nos reunimos, a palavra está envolvida. Por quê? Porque nós queremos crescer. Amém. Porque nós sabemos que é disso que nós podemos viver, né? Não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí tem também esses dois trechos. É um legado de Deus para o homem, mas continua sendo uma comida para o homem. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Amém. Não deve haver como é que é? Regime, exatamente. Logo as comi. E as suas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E Salmo 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Amém. Então, graças ao Senhor, nós podemos ser alimentados e a palavra é doce para nós. Amém. Né? Além disso, uma das funções da Bíblia é habilitar o homem, ou capacitar o homem de Deus para toda boa obra. Né? No mundo secular, como as pessoas são capacitadas? Treinamentos. Começa indo à escola, aprendendo a ler. Né? Segue uma carreira, estuda não sei quantos anos, faz treinamentos, aperfeiçoamentos, mestrado e tal. Para quê? Para que ele seja capacitado para desempenhar sua função social, sua função profissional. Com relação ao nosso serviço a Deus,
não é muito diferente. Nós somos capacitados também pela palavra. Então, em 2 Timóteo 3, 15 e 16, fala: toda a escritura é inspirada por Deus, como nós vimos até na semana passada, útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça. E a finalidade qual é? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou capacitado para toda boa obra. Então, nesse aspecto, no aspecto anterior, nós vimos uma função da palavra, que é alimentar. Além de alimentar, você precisa educar. Se você apenas alimenta a criança, mas nunca educa, a profissão dela, a função dela, o desempenho dela, ela pode ter energia para fazer as coisas, mas pode saber não fazer as coisas, porque não foi educada para fazer aquilo. Por outro lado, se você apenas educa e não alimenta, ela pode saber fazer as coisas, mas não vai conseguir fazer, porque não tem energia para isso. Então não é só alimentar a criança, é preciso educar a criança. Não é só educar, mas também alimentar. Essas duas coisas andam juntas. Então a vida humana é um símbolo da nossa vida espiritual. Na palavra nós temos essas duas coisas. Ela é tanto leite como pão, e nos alimenta, e nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, mas também precisamos saber fazer as coisas para Deus. E a palavra então nos educa, nos orienta, nos capacita, nos treina. Há princípios ali, há coisas que nós podemos ver na palavra que nos servem de direção para como servir a Deus. Então são dois aspectos importantes da palavra que complementam um ao outro. Romanos 15, 4 fala: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, por meio da palavra, nós somos ensinados. E isso nos faz ter consolo e esperança. Além disso, a palavra ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais e mais nós notamos, irmãos, que nós vivemos numa era de trevas. Tá certo? Há muita escuridão ao redor e sem luz não há firmeza para caminhar. Onde você vai pisar? Nós precisamos de luz para isso, para ter segurança para caminhar. Então, na semana passada a gente viu também esse aspecto. A palavra não apenas nos alimenta e nos educa, mas ela também nos ensina por onde seguir. E ela mostra a situação em que nós estamos. Nós lemos ali coisas escritas há 1900 anos que descrevem muito bem a nossa era. Descrevem o nosso mundo hoje. Mais até que um jornal. Mais até que as últimas notícias. Então, acho que eu já falei isso, mas eu volto a dizer. Muitas pessoas acham que ler a Bíblia, que os crentes quando leem a Bíblia ficam bitolados, ficam fora da realidade. Pelo contrário, nós temos luz para saber até da realidade por trás das situações de hoje, que as pessoas não conseguem entender. Nós não apenas vemos o que já passou, porque o que os livros podem nos dar? Apenas o que já passou. O que o jornal noticia? O que já passou. Por mais atual que seja, é apenas o que já passou. No máximo, alguma coisa que se planeou. Amanhã vai haver o encontro não sei do que. Semana que vem haverá jogo, não sei. Então, mas se alguma coisa acontecer, esse jogo não acontece.
O encontro pode não ser, as previsões nunca são 100%. Isso é previsão. Não. Tá certo? Agora, pela palavra, não. Pela palavra, nós não apenas sabemos o que aconteceu, mas nós também sabemos o que vai acontecer. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. Certo? Então, conhecer a palavra corretamente nos torna até mesmo cidadãos melhores. Pessoas melhores. Não apenas nós servimos a Deus corretamente, mas podemos viver no mundo corretamente. Porque hoje as pessoas não sabem onde pôr o pé. Porque está escuro. Não sabe se vão para um lugar ou para o outro. Segue por esse caminho ou por aquele. Mas quando nós lemos a palavra, não. Nós temos luz. E nós sabemos para onde ir. Então essa é uma das funções da palavra. Nos dar luz. Assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Temos assim tanto mais, né? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma era tenebrosa. Mas graças ao Senhor nós temos a palavra profética. Que é o que? A palavra que vem do Senhor, como essa candeia, nos ilumina e nos faz prosseguir. Então, jamais devemos pensar que nós estamos alienados ao que acontece no mundo e que somos fanáticos ou que não somos cidadãos tão corretos assim. Não, pelo contrário. Se nós temos clareza da palavra de Deus, a nossa cidadania é mais adequada do que aqueles que não conhecem. Até do que aqueles que estão engajados aí em movimentos, em isso e aquilo. Eles fazem um monte de coisa, mas não sabem por que estão fazendo. Nós sabemos. E por isso, exatamente por isso, nós não nos envolvemos em algumas coisas. Eles acham que nós devemos nos envolver. Mas por quê? Nós sabemos qual é o resultado. Nós sabemos, irmãos, onde investir o nosso tempo. Nós sabemos onde investir as nossas energias. O nosso objetivo não é modificar o mundo, porque nós sabemos qual é o destino do mundo. Mas nós sabemos qual é o plano de Deus para as pessoas. Então embora nós não vamos investir no mundo, nós vamos investir nas pessoas. Verdade. Tá certo? Por que vocês foram visitar esse casal, Mara? Porque vocês estão investindo nas pessoas. Tá certo? Se nós investirmos nas pessoas, nós estamos cooperando com o plano de Deus, que é para as pessoas, não é para o mundo. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E o destino dele está traçado. E nós sabemos disso. Então nós estamos investindo o nosso tempo, as nossas energias, as nossas ofertas, nosso tudo, naquilo que vai ter resultado positivo, que é o plano de Deus. Amém. Nós vivemos no mundo? Vivemos, temos de viver. Educamos os filhos, mandamos para a escola, damos educação, queremos que eles tenham uma boa profissão, que sigam uma carreira e tudo mais, mas o nosso investimento é um investimento celestial. Nós investimos naquilo que Deus planejou, Deus quer. A partir da semana que vem, nós vamos começar a ver, as próximas lições serão sobre o plano de Deus. Então, as lições do primeiro grupo foram sobre Deus, a segunda sobre a palavra, a terceiro grupo é o plano de Deus. Isso, então foi uma preparação para a gente começar a ver que tudo isso não é ao acaso,
não é improvisado, não são acontecimentos aleatórios, isolados, mas Deus tem um plano e Ele vai cumprir esse plano. E esse plano nos inclui. E porque inclui todo o homem, todo ser humano. Só que, graças ao Senhor, a misericórdia dele nos alcançou. E hoje Ele fala sobre isso para nós. Então, nós temos clareza, nós temos essa candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie. O que nós estamos fazendo aqui? Aguardando o dia clarear. E vai clarear. Só que antes de clarear, a noite fica muito escura. As trevas ficam muito densas. Nós não devemos nos assustar com isso, porque nós temos uma candeia. E sabemos que antes de clarear vai ficar mais denso. Uma coisa muito importante e encorajadora que o Senhor fala lá em Mateus, deixe-me ver, Mateus 24, ele fala, no 44 fala, ficai vós apercebidos. Mas tem um versículo, vamos ver se eu acho aqui, que ele fala o seguinte: olha, eu avisei. Lembra qual que é? Mateus 24. Acho que é o 39. Não perceberam. Não, ou 25. Tem um trecho que ele fala assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas o que ele diz é: não se assustem, eu já avisei vocês. Então a palavra do Senhor tem essa função. Ela nos deixa saber de antemão, ela nos deixa preparados, ela nos avisa, nos ilumina de antemão. Eu não vou achar o... Quando eu achar, eu falo para vocês. Na próxima aula fica como parte das perguntas, tá bom? Mas esse trecho de Mateus 24 é bastante esclarecedor, porque o Senhor ali está dando, como nós vemos, Ele está dando a direção até do que vai acontecer. E Ele fala, ó, não se enganem. E não deixe que ninguém engane vocês. 24, 6. Não vos assusteis. Isso, no 6. No final do 6. Batidei. Não vos assustei, porque é necessário assim Acontecer. acontecer, mas ainda não é o fim. 24, 6. Tem uma palavra mais clara ainda que ele fala. É o 25. Vede que vos tenho predito. Tá vendo? Ele está falando, eu avisei. Então, irmãos, nós fomos avisados. A palavra é essa luz, é essa candeia que nos avisa. Se nós quisermos saber o que vai acontecer, se nós sabemos quisermos saber como nos conduzir, que caminho seguir, o Senhor não vai mandar um anjo numa imagem e falar, vai por aqui. O que Ele tinha de falar, Ele já falou. Sim. E está na palavra. O que nós precisamos? Conhecer a palavra. Amém. Vede que vos tenho predito.
Né? Então essa é a nossa... além de ela nos alimentar, além de nos dar crescimento, além de ela nos dar salvação, ela também nos dá direção. Amém. E mostra o caminho a seguir na situação em que nós estamos. Vamos permanecer firmes e fiéis à palavra. Amém? Então é isso. Essa é a lição 5. As funções, não as funções, mas algumas funções da Bíblia. Amém? Alguma pergunta? Alguma pergunta, aproveita. Hoje o Marcelo está aí, está até de gravata. Ele pode responder. Eu posso perguntar? Você não. Todo mundo, menos você. Esse versículo de Gênesis 3:15, Sim. eu ainda tenho uma dúvida nele aqui. O que seria Gênesis 3:15? Gênesis 3,15, E a certo. mulher disse, multiplicarei, porém inimizade entre ti e a mulher. Uhum. Quer dizer, entre a serpente e a igreja, né? Isso. Né? Figurativamente falando, sim. Sim, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Uhum. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sim. Isso que eu tenho dúvida. O que seria isso? Ferir a cabeça e ferir o calcanhar? Ok. Então você falou certo. Entre a serpente e a mulher, ou seja, entre o diabo e o povo de Deus, a igreja. E o descendente da mulher, que seria, começou ali com toda aquela genealogia, todos aqueles que tentaram ser fiéis ao Senhor, desde Adão até hoje e até a volta do Senhor, eles estão sendo constantemente perseguidos pelo descendente da serpente, que é, na verdade, toda a geração ímpia, que não segue a Deus, como o mundo em si, como um sistema organizado para tirar as pessoas de Deus. Este te ferirá a cabeça. O Senhor esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas como homem, ele foi ferido no calcanhar. Ele morreu. Então, ferir o calcanhar é uma figura ali da cruz do Senhor, da morte do Senhor na cruz. Mas, ao mesmo tempo, é também onde ele pisou a cabeça da serpente, porque ali o diabo foi crucificado. O diabo, o mundo, a carne, o ego, todas essas coisas negativas foram eliminadas ali. Ali, então, o Senhor, quando fala do calcanhar, prefigura um ferimento, mas que não é grave. Agora, quando fala da cabeça, a cabeça é vital. Quando o Senhor foi à cruz, como homem, ele foi ferido no calcanhar, porque ele se fez homem, ele se fez mortal, ele se fez carne por nossa causa, e ele se sujeitou a morrer, ele permitiu que a morte o envolvesse ali, mas não foi uma morte definitiva, foi apenas um ferimento no calcanhar. Agora, o que ele fez na cruz foi na cabeça. Ele acabou com o inimigo ali. Tá certo? É isso. Irmãos, então essa foi a lição número 5.